perdi a gravação. Pois é, boa noite a todos e a todas. 20 horas e 54 minutos. Tive uma longa conversa aqui. Eu só pedi que você fechasse o microfone, Socorro, se você está com o microfone aberto, para a gente iniciar a reunião do dia 12 de fevereiro de 2025. A gente está falando do livro Luto e Melancolia, amigos do Instagram, do Movimento Sou Freud. E depois vocês vão poder assistir essa reunião completa no YouTube. Coloca o link aqui no Instagram, tá beleza? Mas fiquem por aí, que já chegou, que eu vou conseguir também virar o celular aqui para vocês verem a tela do computador. Eu estava programando também a transmissão pelo YouTube, mas deu um problema. Isso eu vou rever durante a semana e ficará para outra semana. Aí também vou colocar lá no YouTube, assim. Eu vou iniciar aqui o livro, viu, gente? A continuidade do Luto e Melancolia. Eu só pediria que vocês fechassem o microfone para ficar só o microfone aberto e depois, quando vocês quiserem fazer alguma intervenção ou no decorrer, a gente destaca isso, tá legal? Falar do livro Luto e Melancolia é falar do Dr. Freud no século XX. Pois é, a gente comentou isso, um pouco disso no trabalho anterior, do dia 5. Essa obra de 1915 e 1917, ela é magnífica, porque o Freud ainda estava vivo, é evidente, né? Quando escreveu essa obra, estava no auge, né, no seu apogeu, e realmente é um livro clínico. Nós temos muitas resenhas de professores universitários, de psicanalistas renomados, no Google Acadêmico, no School, no YouTube, como o professor Christian Dunker, que já deve ter falado desse livro nos seus milhares de vídeos, do professor Alexandre Simões, de outros renomados psicanalistas. Então, eu gosto muito da coisa fluir do momento. Então, a gente vai fazer esse comentário da sequência do livro, mas antes eu gostaria de comentar, teve um vídeo da atriz, né, vencedora aí do Globo de Ouro, a grande, meu Deus, me dá um branco agora, a nossa querida, a filha a Fernandinha Torres. Fernanda Torres, Fernanda Torres. Eu tô ficando velho, tô esquecendo, eu tenho essa coisa, é a idade. Pois é, a Fernanda Torres, teve um vídeo dela, vocês podem colocar, a Fernanda Torres fala de psicanálise, bota no Google, que você vai ser direcionado a algum link de Instagram ou de Facebook. Ela comentou o seguinte, uma entrevista parece que foi para o Roda Viva, e ele lá, o entrevistador, perguntou, o que te fez fazer psicanálise, Fernanda? E ela disse assim, sei lá, eu acho que a psicanálise foi mais, eu tô falando, não foi com essas palavras, mas eu tô aqui falando a minha interpretação, né? Mas tem a fala dela. Tem a fala dela. O vídeo tá aqui, viu, pessoal? Tá no Movimento Sou Freud, tá esse vídeo da Fernanda Torres aqui. Vocês podem ver depois aí no feed, no Reels, e também tá no @Wagner Costa _PC também. Ela comentou a respeito porque ela fez psicanálise e ela estava no auge, e eu fiquei durante a semana pensando nessa declaração da Fernanda. Ela fala do Rubens Molina, deve ser Rubens Molina, porque ela disse assim, sei lá, a psicanálise do Molina
ela me faz ficar bem, ela me faz rever, ela me faz me encontrar, ela faz me rever melhor os meus problemas, a minha mãe, entender a minha mãe mais ou menos isso. E ela diz, porque a psicanálise do Molina não é um psicologismo. É mais ou menos isso que a Fernanda fala. E aquilo me chamou a atenção. Ela deve estar falando do Rubens Molina, que ele é carioca, é um psicanalista renomado. Ele já faleceu, né? E o que ela quis dizer com esse psicologismo naquela época para ela? A mesma Fernanda que deu uma declaração polêmica também com relação aos evangélicos, nesta mesma época. Agora, na atualidade, ela voltou atrás com relação aos evangélicos. Né? Ela disse que não diria mais aquilo que ela falou. Mas na época, ela já era, né, e por ser filha da Fernanda, e Fernanda já, naquela época já brilhava, a atriz, a mãe dela naquela época estava no auge também, né? Fernanda já estava fazendo filme e tudo. O que ela quis dizer? Ela quis dizer que o Molina levava algo que ela pudesse se ouvir e que através desse inconsciente que ela tente, que através dessa pulsão, dessa erupção, aquilo que temos falado, que o ser neurótico é um ser desejante. Uma vez pulsante é um ser desejante. Então, Fernanda, que estava na flor da idade, na flor dos seus desejos, né, das suas vontades, das suas ambições, dentro dessa neurose dela, o Molina, a psicanálise do Molina, fez com que ela entendesse a fonte. Porque o Molina fez ela beber da água da fonte. Eu não sei se ela se formou em psicanálise, né? Mas ela fala que o Molina ofereceu a ela não psicologismo. Trazendo para a atualidade, eu posso ampliar esse comentário da Fernanda. Ontem eu assisti a uma live do Instituto Bergaz, uma live no YouTube. Eu achei tão interessante, já peguei na metade para o final, eu estava fazendo uma psicanálise, como entender os passos para uma profissão, era mais ou menos isso. E eles vão iniciar lá uma formação para este ano do instituto deles. E teve uma profissional, senhoras e senhores, que falou o seguinte, ela disse que nada melhor do que beber da fonte. Nós podemos nos basear a resenhas, nós podemos nos basear a releituras, podemos. Nós podemos pegar autores contemporâneos, podemos, sim. Mas para quem está iniciando psicanálise ou para quem já está na psicanálise, o ideal é você voltar a Freud. Por quê? Porque Lacan fez o retorno a Freud. Lacan não concordou com o que estavam levando, né, uma psicologia, o que ele chamava que era uma psicologia barata do behaviorismo, né, quando ele foi contra Cahoots, ele foi contra o Hartmann, né, quando trouxe a psicologia do self, quando falaram da psicologia do ego, ele disse que tudo isso era uma psicologia barata. Ele não concordava muito com essas coisas, né? Na época foi polêmico Lacan fazer isso. Ele também foi acusado de ser charlatão na época, mas ele não ligou. Então, quando ela fala disso, que nós não devemos nos basear apenas a releituras, ela quer dizer que nós temos que beber da fonte. Então, a Fernandinha bebeu da fonte. Ela entendeu o que era a psicanálise, porque fez ela se entender, ou pelo menos que esse inconsciente dela fluísse e mostrasse um pouco do que ela era capaz, um pouco. E aí ela fala lá, né, através das amarguras, através da interessante que ela fala que ela deixou ali, a fala já é um significado, já é um significante a fala dela quando ela cita a mãe dela. Por quê? Porque não existe perfeição. Quando ela cita ali, é óbvio que tinha algum dividendo, tinha alguma questão que não mal resolvida, então que ela conseguiu pelo menos ver se o porquê de não estar bem resolvido, ela quanto pessoa, quanto família, quanto filha da Fernanda, quanto filha da Fernanda Montenegro, como é o nome da menina que eu disse? Meu Deus, eu tô esquecendo o nome da atriz. Fernanda. Fernanda.
Fernanda Torres é a filha, Fernanda Montenegro é a mãe. Pois é. Exatamente. Aí eu fiz uma pergunta aqui em casa quando saiu o resultado do. Quando ela foi concorrer ao prêmio, eu disse assim: minha gente, eu não sabia que ela era filha da Fernanda Montenegro. Olha o brancão que deu na minha cabeça. Essa semana também eu vi o ator Denis Carvalho. Aí eu fui no Facebook com a matéria e eu fui comentei assim, minha gente, e hoje ninguém pode comentar nada, que o pessoal pensa que a gente tá sendo hater, que a gente tá sendo odiento, cheio de ódio. Eu comentei o seguinte, eu botei assim, gente, mas eu fiquei feliz. Coloquei assim, gente, eu não sabia que ele tava vivo mais não, porque os antigos novelistas, roteiristas, cineastas, atores, estão morrendo todo mundo, né? O último agora foi o Nila Torraca, grande artista, viveu para o teatro. Então é isso, essa foi minha introdução. Vamos falar de luto e melancolia. Na lauda 2 deste texto de luto e melancolia, aqui diz o seguinte: isso sugeriria que a melancolia está de alguma forma relacionada a uma perda objetal, retirada da consciência, em contraposição ao luto, no qual nada existe de inconsciente a respeito da perda. Só essa primeira fala, ela é gigante. Eu vou repetir. Isso sugeriria que a melancolia está de alguma forma relacionada a uma perda objetal, retirada da consciência, em uma contraposição ao luto, no qual nada existe de inconsciente a respeito da perda. No luto, verificamos que a inibição e a perda de interesse são plenamente explicadas pelo trabalho do luto, no qual o ego é absorvido. Na melancolia, a perda desconhecida resultará num trabalho interno, semelhante, e será, portanto, responsável pela inibição melancólica. A diferença consiste em que a inibição do melancólico nos parece enigmática, porque não podemos ver o que está absorvendo. Tão completamente, o melancólico exibe ainda uma outra coisa que está ausente no luto, uma diminuição extraordinária de sua autoestima, um empobrecimento de seu ego em grande escala. No luto, é o mundo que se torna pobre e vazio. Na melancolia, é o próprio ego. O paciente representa seu ego para nós como sendo desprovido de valor, incapaz de qualquer realização e moralmente desprezível. Ele se repreende e se envilece, esperando ser expulso e punido. Degrada-se perante todos e sente commiseração por seus próprios parentes por estarem ligados a uma pessoa tão desprezível. Não acha que uma mudança se tenha processado nele, mas estende sua autocrítica até o passado, declarando que nunca foi melhor. Esse quadro de um delírio de inferioridade, principalmente moral, é completado pela insônia e pela recusa a se alimentar e o que é psicologicamente notável, por uma superação do instinto que compele todo ser vivo a se apegar à vida. Olha, aqui nesse primeiro parágrafo, então a gente já tem, né, uma amplitude. O Freud amplia, ele abre-se uma luz no fim do túnel, clinicamente, porque ele coloca o luto e a melancolia. E a gente entende, por isso que eu falei, pessoal, a respeito da traça e da ferrugem, porque a traça corrói e destrói, é a melancolia. E o luto pode ser uma nódoa, vai limpando, né? Uma roupa branca, eu sempre trago essa analogia, mas vai ficar ali, vai ficar marcado, né? Então ele fala aqui, é interessante, da perda da autoestima e esse empobrecimento que ele fala mesmo aqui paupérrimo, né? Pobre de maré de si. O ego ficou empobrecido em grande escala. Nossa, você está só o pó, meu amigo. E o luto, esse mundo que se torna pobre e vazio. Mas a melancolia é o próprio ego. Então, gente, eu faço aqui uma analogia a respeito da. Vamos puxar aqui a psicologia? Vamos aqui falar
de emoção e sentimento, meu amigo. Pois é, mas esse melancólico aqui, ele tá com um sentimento desprezível, né? As suas emoções, elas foram inibidas, né? Ele não tá mais nem aí. Ele não quer saber mais, sabe? Ele tá numa situação terrível. Então, a emoção é um fator externo. Aliás, perdão. A emoção é um fator externo. O sentimento é um fator interno. Entendeu? Então, as coisas podem até se completar, entre aspas. Mas nesse quadro clínico, não. Alguém pode ter uma informação até melhor que a minha, né? Mas isso aqui é um parâmetro que eu estou aqui questionando, né? Dando aqui uma ênfase nessa luz que o Freud trouxe. Bom, então continuando aqui, seria igualmente infrutífero de um ponto de vista científico e terapêutico contradizer um paciente que faz tais acusações contra seu ego. Certamente, de alguma forma, ele deve estar com a razão e descreve algo que é como lhe parece ser. Devemos, portanto, confirmar de imediato e sem reservas. Algumas de suas declarações ele se encontra, de fato, tão desinteressado e tão incapaz de amor e de realização quanto afirma. Mas isso, como sabemos, é secundário. Trata-se do efeito do trabalho interno, viu? Interno, que lhe consome o ego. Trabalho que, nos sendo desconhecido, é, porém, comparável ao do luto. O paciente também nos parece justificado em fazer outras autoacusações. Apenas ele dispõe de uma visão mais penetrante da verdade do que outras pessoas que não são melancólicas. Quando isso é exacerbada autocrítica, ele se descreve como mesquinho, egoísta, desonesto, carente de independência, alguém cujo único objetivo tem sido ocultar as fraquezas de suas próprias naturezas. Pode ser até onde sabemos que tenha chegado bem perto de se compreender a si mesmo. Ficamos imaginando tão somente porque um homem precisa adoecer para ter acesso a uma verdade dessa espécie. Com efeito, não pode haver dúvida de que todo aquele que sustenta e comunica a outros uma opinião de si mesmo, como esta, opinião que Hamlet tinha a respeito tanto de si quanto de todo mundo, está doente, que fale a verdade, que se mostre mais ou menos injusto para consigo mesmo. Tampouco é difícil ver que até onde podemos julgar não há correspondência entre o grau de autodegradação de sua real justificação. Uma mulher boa, capaz e conscienciosa não terá palavras mais elogiosas para si mesma durante a melancolia do que uma que de fato seja desprovida de valor. Realmente, talvez, a primeira tenha mais probabilidade de contrair a doença do que a segunda, a cujo respeito também nada temos a dizer. Por fim, deve ocorrer-nos que, afinal de contas, o melancólico não se comporta da mesma maneira que uma pessoa esmagada de outros de uma forma normal, pelo remorso e recriminação. Sentimentos de vergonha diante de outras pessoas, que mais do que qualquer outra coisa caracterizariam essa última condição. Faltam ao melancólico, ou pelo menos não são proeminentes nele. Pode-se a ressaltar a presença nele de um traço quase oposto de uma insistente comunicabilidade, que encontra satisfação no desmascaramento de si mesmo. O ponto essencial, portanto, não consiste em saber se a autodifamação aflitiva no melancólico é correta, no sentido de que sua autocrítica esteja de acordo com a opinião de outras pessoas. O ponto consiste antes em saber se ele está apresentando uma descrição correta de sua situação psicológica. Ele perdeu seu amor próprio e deve ter tido boas razões para tanto. Pois é. Bem que nesse tanto o Freud pontua, deve ter tido boas razões. Eu acho interessante que no início do livro ele começa falando, gente, dessa questão do melancólico, aliás, do luto do melancólico, do enlutado, do melancólico, mas ele não patologiza tudo, mas ele coloca em pratos,
Mas antes disso, por isso que ele dá um nó, né? E ao mesmo tempo, ele vai despatologizando. Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Alguém quer pincelar alguma coisa aqui? Aqui nós temos a Andréa. Seja bem-vinda, Andréa. Nós estamos fazendo a leitura do livro Luta e Melancolia. Jana Carla, está conosco a Fernanda, a Socorro e eu, Wagner Costa. Aqui nós falamos dessa questão dessa releitura do livro. Professor Wagner. Wagner, vocês estão me ouvindo? Pessoal, desculpa, eu fechei o microfone. Não me ouvi nem eu falando. Sem problema. Pois é, eu comentava aqui, para a gente ganhar tempo, dessa parte aqui que está grife. Acho que vocês conseguem ver aí de grife azul, não sei. O Freud ele coloca em pratos, né, o enlutado e o melancólico. Ele inicia o livro não patologizando a coisa, ao mesmo tempo ele fala das patologias e depois ele começa a despatologizar. Mas por se tratar de um livro clínico, como toda a sua obra, ele pincela, percebam bem que ele fala muito do ego nesse livro, né? Logo aqui nessas duas primeiras laudas. Esse ego. Quem é o ego? O que é o ego? É o Wagner. O ego é o Wagner. O ego é Socorro. O ego é o Carlos, é a Andrea, o Michael Jackson, que foi embora. É o John Lennon, que é o gato de casa, tá aqui na minha frente. Vai aqui dando um exemplo. Esse ego, mas aí ele fala dessa perda, né? E ele fala desse objeto, né? Esse objeto que não necessariamente não é uma pessoa, trazendo aqui para analogia contemporânea. Não pode ser uma pessoa, nós comentamos também isso já. E aqui, por fim aqui, da observação, há uma observação de modo algum difícil de ser feita, que leva à explicação da contradição mencionada acima, no fim do penúltimo parágrafo. Se ouvir pacientemente as muitas e variadas autoacusações de um melancólico, não se poderá evitar, no fim, a impressão de que, frequentemente, as mais violadas delas dificilmente se aplicam ao próprio paciente, mas que, com ligeiras modificações, se ajustam realmente a outra, a alguém que o paciente ama, amou ou deveria amar, toda vez que examinam os fatos. Essa conjectura é confirmada. É assim que encontramos a chave do quadro clínico. Percebemos que as autorrecriminações são recriminações feitas de um objeto amado, que foram deslocadas desses objetos para o ego do próprio paciente. Essa questão do deslocamento é muito invocado, né? A gente fala de condensação e deslocamento, né? Vamos puxar bem aqui, vamos? Se alguém tiver aberto aí, me traga aí um conceito de condensação em Freud, para vocês participar, Fernanda ou Socorro. Me falem aí da condensação em Freud. Vocês estão aí com fácil, estão fácil.
de falar, de comentar a condensação em Freud. Você queria exemplo, era? Pode trazer um conceito, um comentário, condensação em Freud. Rapaz, vou falar a verdade. Me deu agora um branco, ó. Não lembro exatamente como seria essa. É um mecanismo de defesa, não é isso? Do ego? Seria um mecanismo de defesa? Um dos. É um mecanismo, sim, É um mecanismo. porque ele cita, né? Freud. Porque eu me lembro. Hum? Eu digo, é um mecanismo de defesa do neurótico, né? Exatamente, também. O Freud criou a teoria sobre o trabalho do sonho, que é a distorção do sonho para proteger o sujeito do caráter ameaçador dos seus desejos, né? Em que fala dos mecanismos da condensação e do deslocamento. A condensação é como juntar no sonho parte das vivências do cotidiano com outras censuradas, provocando confusão. Pois é. A nossa reflexão, ela toma a condensação, conceito fundamental na teoria freudiana, no trabalho do sonho, como a operação que permite a formação de palavras, valizes que resistem a qualquer significado e, ao mesmo tempo, abrem para caminhos múltiplos no sentido. O que foi que ele falou mais aqui no texto? Só para a gente pincelar aqui. Condensação e. Qual foi a outra palavra? Hã? Deslocamento. Deslocamento. Pois é. É essa Eu questão. dei uma pesquisada aqui, né? Diga. Aí tá, tem aqui. Seria como juntar a condensação, juntar no sonho parte das vivências do cotidiano com outras censuradas, provocando confusão. Isso no sonho, né? Exato. E o deslocamento, condensação, caracterizam para Freud o processo primário. O deslocamento acontece quando uma representação recebe todo o investimento devido a uma outra, de modo que a segunda acaba por substituir completamente a primeira. E em Lacan, vamos aqui puxar para a questão da psicologia. Olha, o deslocamento é um mecanismo de defesa psicológico no qual uma pessoa direciona uma emoção negativa de sua fonte original para um receptor menos ameaçador. Uhum. Donald Winnicott também fala muito a respeito disso, né? Essa questão do Ele desloca, o indivíduo desloca uma reação emocional a um objeto ou pessoa para outro objeto ou pessoa. Desloca, né? Exatamente. Continuando aqui a leitura da Lauda 3. A mulher que lamenta em altos brados o fato de um marido estar preso a uma esposa incapaz como ela, na verdade está acusando o marido de ser incapaz. Não importando o sentido que ela possa atribuir a isso. Não há por que se surpreender com o fato de haver algumas autorrecriminações autênticas difundidas entre as que foram transpostas. Permita-se que estas se intrometam, de uma vez que ajudam a a mascarar as outras e a tornar impossível de reconhecimento e verdadeiro estado de coisas. Além disso, elas derivam dos prós e dos contras, do conflito amoroso que levou à perda do amor, também o comportamento dos pacientes agora se torna bem mais inteligível. Suas queixas são realmente queixumes, no sentido antigo da palavra. Eles não se envergonham nem se ocultam, já que tudo de desairoso que dizem sobre eles próprios refere-se, no fundo, a outra pessoa. Aí nós temos, além disso, está longe de demonstrar perante aqueles que o cercam uma atitude de humildade e submissão. A única que caberia a pessoas tão desprezíveis. Pelo contrário, tornam-se as pessoas mais maçantes, dando sempre a impressão de que sentem desconsideradas e de que foram tratadas de grande justiça. Aqui o Freud
tá trazendo um parâmetro, trazendo exemplos, né, a respeito ainda. Ele termina aqui essa parte dizendo: tudo isso só é possível porque as reações expressas em seu comportamento ainda procedem de uma constelação mental de revolta, que com um certo processo passou então para o estado esmagado de melancolia. Não é difícil reconstruir esse processo. Existe num dado momento uma escolha objetal. Pois é. Essa escolha objetal. Essa escolha objetal é outra palavra que ele também destaca muito. Essa questão da escolha objetal. E a gente pode trazer aqui uma reflexão sobre isso bem aqui. Ó. Peraí. A escolha. Aí me lembra da escola objetal de Melanie Klein, que é um estudo longo. A escola objetal. A ideia da escolha objetal analiticamente, ela foi apresentada por Freud em sua teoria das fases do desenvolvimento psicossexual. Viu? Para que traz uma luz para nós. Ele propôs que à medida que os indivíduos amadurecem, passam por diferentes fases de desenvolvimento sexual, cada um com seu próprio objeto de desejo característico. Pois é, o Dr. Freud pega essa criatura, senta na cadeira, ele deita no divã. Então ele passou pelo luto, ele passou, tudo bem, o luto, morreu um familiar, o luto foi embora para uma escola, mudou de emprego, perdeu o emprego, enfim, está catastrófico. Ou então ele está numa fase melancólica. Então, a teoria da psicossexualidade, que é importante nos conceitos freudianos, é justamente para que o analista ele possa trabalhar, ele possa trilhar e fazer com que esse analisando ele se veja, ele se escute e o analista vai entender, né, dentro dessa catexia objetal, se essa criatura passou mesmo bem por essas fases da psicossexualidade. Né? Em que fase? Em que diferentes fases do desenvolvimento sexual essa criatura está? Em que categoria? Né? Isso ajuda no entendimento clínico, no entendimento terapêutico dessa pessoa. E essa questão aqui desse parágrafo, a catexia objetal provou ter pouco poder de resistência e foi liquidada, mas a libido livre não foi deslocada, né? Essa energia psíquica para outro objeto foi retirada para o ego. Ali, contudo, não foi empregada de maneira não especificada, mas serviu para estabelecer. Aí o Freud vai fazer um esquema, né? Ele vai fazer o esquema, ele vai fazer a categoria, ele vai ali ver como é que é o id daquela criatura brigando com o ego entre id e ego, né? A regência moral, não sabemos onde está nesse momento no melancólico, mas atenção, ali, contudo, não foi empregada de maneira não especificada, mas serviu para estabelecer uma identificação do ego com o objeto abandonado. Assim, a sombra do objeto caiu sobre o ego, e este pôde, daí por diante, ser julgado por um agente especial, como se fosse um objeto. Objeto abandonado. Superego? Não, acho que não. Dessa forma, a perda objetal se transformou em uma perda do ego, e o conflito entre o ego e a pessoa amada, numa separação entre a atividade crítica do ego e o ego enquanto alterado pela identificação. Essa parte aqui é interessante. Meu Deus, eu fui baixar, foi tudo aqui. Pronto, é porque eu baixei sem querer. Né? Essa parte agora que eu vou destacar é interessante aqui. Ela é um pouco complexa, mas eu vou tentar pincelá-la aqui. Tudo termina com melancolia. Olha, uma ou duas coisas podem ser diretamente inferidas no tocante às precondições e ao efeito de um processo como este. Por um lado, uma forte fixação no objeto amado deve ser estado presente, como outro em contradição. A isso, a catexia objetal deve ter tido poder de resistência.
Enquanto eu estou lendo aqui, Fernando, alguém, procurem aí catexia objetal, para a gente trazer um parâmetro aqui. Digitem Ok. catexia objetal. Ao se defrontar com obstáculos, pode retroceder para o narcisismo. A identificação narcisista com o objeto se torna, então, um substituto da catexia erótica. E, em consequência, apesar do conflito com a pessoa amada, não é preciso renunciar à relação amorosa. Essa substituição da identificação pelo amor objetal constitui importante mecanismo nas afecções narcisistas. Karl Lander, de 1914, recentemente teve a ocasião de indicá-lo no processo de recuperação num caso de esquizofrenia. Ele representa naturalmente uma regressão de um tipo de escolha objetal para o narcisismo original. Mostramos, em outro ponto, que a identificação é uma etapa preliminar da escolha objetal, que é a primeira forma, e uma forma expressa da maneira ambivalente pela qual o ego escolhe um objeto. O ego deseja incorporar de si esse objeto em conformidade com a fase oral ou a canibalista, o desenvolvimento libidinal, em que se acha deseja fazer isso devorando. Abraham, sem dúvida, tem razão em atribuir a essa conexão a recursos de alimentos, não, de alimento encontrada em formas graves da melancolia. Pois é, aqui esse parágrafo todo ele destaca, né, ele perpassa por essa questão da fase da psicossexualidade. Você encontrou aí, Fernanda, a catexia objetal? Encontrei. Pois destaque aí para nós. Eu vou ler aqui, viu? Diga lá. É o processo pelo qual a energia libidinal disponível na psique é vinculada à representação mental de uma pessoa, ideia ou coisa, ou investida nesses mesmos conceitos. É bom ler novamente? É o processo pelo qual a energia, a libido, né, libidinal, disponível na psique, é vinculada à representação mental de uma pessoa, ideia ou coisa, ou investida nesses mesmos conceitos. Muito bem. Então, o Dr. Freud, em 1900, ele já tinha escrito o livro A Interpretação dos Sonhos. Então, ele fazia esse esquema, o mesmo esquema que ele atendeu o Homem dos Lobos, né, o Sergei Pankerjeff. Então, ele fazia esse link, né? Ele via a questão desse melancólico, desse lutado, desse neurótico, o empobrecimento do ego, como o ego dessa criatura estava. Então, ele vai fazendo esse esquema, né, para ver essa questão do ego, o que fortalecia esse ego, se ele era provido pelo id, né, se ele era motivado e agora por que não está mais motivado? Não. Antes eu queria ir tomar uma cervejinha, tomando aqui, e eu estou falando para aquele que quer afogar as mágoas, né? Estou falando aqui do melancólico que está afogando as mágoas. Ele quer beber, hoje ele vai tomar só 5, mas aí ele acaba se zangando, ou ele acaba se revoltando, e ele vai não tomar mais 5, ele quer tomar 10. Né? Ou seja, a regência moral, o superego dessa criatura não falou mais alto, não, né? O id diz, mete o pé na jaca mesmo, porque tu tá na mal, tu tá na deprê, tu tá bad, né? Então, a regência moral não tá mais valendo para ele, não. Não foi aí, não. Então, o id tá ali com esse ego ali, né? E, meu Deus. Então, eu imagino como o Freud fazia esse esquema atendendo essa turma a respeito dessa energia libidinal e essa catexia. Agora coloque bem aí, Fernanda, catexia erótica. A catexia Vou dar uma olhada. Pois é, porque ele, neste momento, está analisando no divã o indivíduo que a sua energia psíquica não é mais a mesma,
ou ela falta energia psíquica, a energia libidinal, ela, né, esse desenvolvimento libidinal que se acha desejar fazer isso, como disse Abraham, sem dúvida, é uma conexão que se recusa de alimento encontrada em formas graves de melancolia, né? Tem muitas recusas. Ele já não é mais um homem que tomava mais 10 cervejas, né? Eu conheço gente que perdeu um ente querido e gostava sempre de fazer esse deslocamento, né? No álcool, no uísque, né? E para afogar aquelas mágoas, inclusive no aniversário de morte daquele ente querido, né? Então, é um momento que nós, como analista, assistimos, vemos, não podemos incriminá-lo, não podemos condená-lo, porque ele está vivendo aquele luto. Ele já viveu o luto, né? Já passou o aniversário, mas de certo modo está vivendo o luto. Mas aí pode ser um momento que a pessoa deve estar passando por um problema ainda maior, uma melancolia, como por exemplo passar um ano, uma mãe que passa um ano chorando em cima do túmulo do seu filho. Eu sei que para uma mãe é difícil, é uma marca que vai carregar para sempre, né? A perda de um filho, mas isso nos acende uma luz amarela, uma luz vermelha, não é perigosa, porque ela está há um ano, estou dando um exemplo, gente, um ano chorando no túmulo do seu filho. Essa pessoa precisa se reerguer, o seu ego está empobrecido. Diga lá, Fernando. Você pediu para eu pesquisar catexia erótica, foi isso? Isso, você encontrou o que foi aí? Quando eu coloco, aí vai direto para o resultado a libidinal. Como se. Agora aparece aqui também hipercatexia. Mas não apareceu a erótica, não. Na pesquisa que eu fiz aqui, não. Pois diga aí o que, o que está aí. Na hipercatexia, Exato. sob certas condições, uma sequência de pensamentos com uma catexia intencional é capaz de atrair a atenção da consciência para si própria e, neste caso, através da ação da consciência, recebe uma hipercatexia. Vou ler novamente. Esse trecho é de Freud, A Interpretação dos Sonhos, 1900. Sob certas condições, uma sequência de pensamentos com uma catexia intencional é capaz de atrair a atenção da consciência para si própria. E, neste caso, através da ação da consciência, recebe uma hipercatexia. Mas a erótica eu não achei, não. Uhum. Pois é. Palavras de Freud, para não dizer palavras da salvação. Pois é, gente. Ele destaca durante essa obra essa questão. Aí nós estamos falando de uma questão mais consciente, né? Entre mente. A psicologia, a gente estuda o que é mente e juízo, né? Mente e juízo, o que está na mente, o que está no juízo, né? Juízo de caso, né? O que está na mente. Quando se fala em mente, aí nós vamos falar da estrutura craniana, né? Do cérebro, tudo, mente e processo. Mente, processo. E juízo, nós temos vários exemplos, até mais, né? Juízo de valor, juízo. Foi um livro que a gente estudou em psicopatologia. E eu vou trabalhar esse mês, aliás, em março, um curso Psicopatologia Psicanalítica. Já vou começar, vai ser gravado. Eu não sei se vai dar para. Eu queria fazer um encontro todo sábado à tarde. Queria. Pra gente discutir psicopatologia, ó. Queria muito. Não sei se vai ser possível. Eu queria muito. Mas se não der, eu vou começar a fazer as gravações a partir do final de fevereiro. Sei, porque é um tema muito interessante aí quando você fala de psicopatologia. Eu me lembro muito das obras do Freud, né? Nós somos freudianos. Enfim, mas eu acho que deu pra gente entender. Olha, aqui diz, aqui na Lauda 4, bem no início, onde existe uma disposição para a neurose obsessiva, o conflito devido à ambivalência empresta um cunho patológico ao luto, forçando-o a expressar
sob forma de autorrecriminação, no sentido de que a própria pessoa enlutada é culpada pela perda do objeto amado, isto é, que ela a desejou. Esses estados obsessivos de depressão que se seguem à morte de uma pessoa amada revelam-nos o que é o conflito devido à ambivalência. Pode alcançar por si mesmo quando também não há uma retração regressiva da libido. Na melancolia, as ocasiões que dão margem à doença vão, em sua maior parte, além do caso nítido de uma perda por morte, incluindo as situações de desconsideração, desprezo ou desapontamento que podem trazer para a relação sentimentos opostos de amor e ódio, ou reforçar uma ambivalência já existente. Esse conflito devido à ambivalência, que por vezes surge mais de experiências reais, por vezes mais de fatores constitucionais, não deve ser desprezado entre as pré-condições da melancolia. Se o amor pelo objeto, um amor que não pode ser renunciado, embora o próprio objeto, ou seja, se refugiar na identificação narcisista, então o ódio entra em ação nesse objeto substantivo, acusando e desgradando-o, fazendo-o sofrer, retirando satisfação sádica do seu sofrimento. A autotortura na melancolia, sem dúvida, agradável significa do mesmo modo que o fenômeno correspondente na neurose obsessiva, uma satisfação das tendências do sadismo e do ódio, relacionadas a um objeto que retornaram ao próprio eu do indivíduo nas formas que vimos examinando. Ô, Fernanda, me procure aí amor e ódio em Freud, amor e ódio na psicanálise, mais ou menos isso. Tá ok. Não sei se gravou. Deixa eu só dar um exemplo aqui de uma experiência só para ilustrar essa questão do luto, Sim, né? Eu vivi o luto da minha mãe, né? E eu lembro que a minha libido, ela caiu totalmente. Eu vivia um relacionamento, eu tinha um relacionamento na época, e eu cheguei a terminar o relacionamento, porque era como se eu achasse que eu não era digna, eu não era, não tinha o direito de viver aquela história, aquele relacionamento, porque eu estava de luto, era como se viesse algo assim de culpa. Então, simplesmente eu coloquei um ponto final nesse relacionamento, né, durante esse luto. E aí depois, quando se passou um tempo, aí realmente eu acabei não voltando o relacionamento. Foi algo assim muito marcante, porque era um relacionamento muito intenso, eu era apaixonada por aquela pessoa, mas quando minha mãe faleceu, eu estava com essa pessoa e realmente eu coloquei um ponto final, né? Queria só ilustrar isso. Qual é a pesquisa que você disse que eu fizesse aqui? O microfone está aberto, Wagner? agora está. Muito bem. Para você ver que há as diferenças, não é? Cada situação é uma situação de luto, da pessoa passar esse processo, etc. Né? Amor e ódio em Freud, em psicanálise, é mais ou menos isso. Ok, vou dar uma olhada aí. Exatamente. Pois é. Acredito que ainda está gravando aqui a reunião. Nós estamos falando do livro Luto e Melancolia, uma obra interessante do Freud, que, que marcou época e que mesmo com o passar do tempo, não está velha, né? E a gente entende aqui como ele, nesse caso, ele usava o seu esquema para entender essa questão do ser melancólico, né? Dessa manifestação psíquica, né? Ou não. O que eu posso destacar bem aqui, nessa crise bem aqui, vamos ver bem aqui. Eu achei aqui. Diga, pode dizer.
Sigmund Freud, de 1856 a 1939, Amor e Ódio, considerava que o amor e o ódio são afetos que surgem de forma simultânea e ambivalente no psiquismo humano. Para Freud, o ódio é um sentimento anterior ao amor. Que apareceu. Pois é, né? E aí me faz refletir, e é para luta e melancolia, que para mim entender a vida, eu tenho que entender a morte. Eu tenho que saber da morte. Para mim entender a morte, eu tenho que passar pela vida. Eu estou vivo, mas eu tenho que saber da morte. Dessa questão, quando Freud escreveu Luto e Melancolia. Por isso que eu usei a palavra despatologizar. Porque em nenhum momento ele coloca a patologia, ele não criminaliza o patológico, né, o ilutado, o melancólico. Então, quando eu comecei a ler Luto e Melancolia a primeira vez, eu entendi mais a respeito do ser neurótico, esse ser pulsante, e para me entender a morte, né, para me entender a vida, eu tive que entender primeiro a morte. Né? Então, eu comecei a entender, mais ou menos, eu estou falando da questão do ser científico, do ego, né, dentro dessa questão, não é? Da questão espiritual, da questão religiosa. Né? Nós temos os nossos, e aí é o superego, né, que são os nossos valores morais, nossos valores éticos, nossos valores espirituais, religiosos, também estão dentro desse quesito também do superego. Eu sei disso, né? O Freud diz também, bem aqui, minha gente, são 9 da noite e 45 minutos, em 1915, ele diz o seguinte: assim define o par de opostos sadismo e masoquismo. O sadismo consiste em violência, em exercício de poder contra outra pessoa, tomada como objeto. Esse objeto é deixado de lado e substituído agora pela própria pessoa. Aqui só foi um exemplo, porque ele cita o sadismo também aqui, mas eu vou continuar nessa lauda 4, né, para a gente encerrar a 4 e aí deixar as outras para a próxima semana, né? Acho que encerra com 7 laudas, né? Via de regra, em ambas as ordens, os pacientes ainda conseguem, pelo caminho direto da autopunição, vingar-se do objeto original e torturar o ente amado através de sua doença, a qual recorrem a fim de evitar a necessidade de expressar abertamente sua hostilidade para com ele. Afinal de contas, a pessoa que ocasionou a desordem emocional do paciente e na qual, na ordem de centralizar, em geral, se encontra em seu ambiente imediato. A catexia erótica do melancólico, no tocante a seu objeto, sofreu assim uma dupla vicissitude. Parte dela retrocedeu à identificação, mas a outra parte, sob a influência do conflito devido à ambivalência, foi levada de volta à etapa de sadismo, que se acha mais próxima do conflito. É exclusivamente esse sadismo que soluciona o enigma da tendência ao suicídio, que torna a melancolia tão interessante e tão perigosa. Tão imenso é o amor de si mesmo do ego, esse self-love, esse amor, esse self-love. Vamos passear aqui rapidamente. Fernanda, bote aí selfie na psicanálise. Eu sei que. Bote bem selfie na psicanálise. Ok. Selfie, deixa eu só passear aqui. Que chegamos a reconhecer como sendo o estado primevo, né? Do qual provém a vida institucional. E tão vasta é a quantidade de libido narcisista que vemos liberada no medo surgido de uma ameaça à vida, que não podemos conceber como esse ego consente em sua própria destruição. Já muita verdade, sabemos que nenhum neurótico abriga pensamentos de suicídio que não consistam em impulsos assassinos contra os outros, que ele volta contra si mesmo, mas jamais fomos capazes de explicar que forças interagem para levar a cabo esse propósito. A análise da melancolia mostra agora que o ego só pode se matar se, devido ao retorno da catexia objetal, puder tratar a si mesmo como objeto, se for capaz de dirigir contra si mesmo a hostilidade relacionada a um objeto, e que representa a reação original do ego para com objetos do mundo externo.
Assim, na regressão, desde a escolha objetal narcisista, é verdade que nos livramos do objeto. Ele, não obstante, se revelou mais poderoso do que o próprio ego, nas duas situações opostas de paixão intensa e de suicídio. O ego é dominado pelo objeto, embora de maneiras totalmente diferentes. Ele termina? Vai terminar? Deixa eu ver aqui. Você achou aí, Fernanda? Pode conceituar aí. Se você tiver achado, pode falar aí. Fernanda? Oi, 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 alô. Estão me ouvindo, gente? Tá. Tá modulando, né? Alô? Oi, 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 oi. Vocês estão me Oi, ouvindo? desculpa, Você tava tá me ouvindo, não tá? fechado. Tava fechado. Eu sei, é porque. Sim, tá me ouvindo? Tô perfeitamente. Eu vou repetir. O Diga. self na psicanálise é uma instância psíquica que compõe a personalidade, mas não é o núcleo da existência. Pois é. Aí nós temos. Eu vou falar agora que muitos psicanalistas não gostam da psicologia do self. Pra gente elencar mais esse ser neurótico. Nós estudamos isso no curso continuada. A psicologia do self, ela nasce quando o ego passa a estar definido através da autoconsciência, da autoexpressão e do autocontrole. Mas estes termos referem-se à sensibilidade, à consciência, lugar de expressão e domínio das sensações. O self, portanto, pode ser definido como um aspecto sensível do corpo. O que é a psicologia do self? Na psicologia, a visão self mais frequente se originou da tradição filosófica que começa em Descartes, passa por Kant e chega em Piaget. Trata-se do self como a si mesmo, a tomada da consciência de ser entidade dependente de autônoma, né? Mas aqui os conceitos de self em Heskahut, né, que foi psiquiatra e ele trouxe essa escola, acho que é a terceira ou a quarta escola de psicanálise. Deixa eu trazer bem aqui.